Alô? Oi, Marcelo, tudo bem? Pode Oi. falar? Tudo, posso sim. Marcelo, então eu vou gravar a ligação pra gente fazer igual a gente fez na última vez. Vamos gravar nossa conversa, tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Marcelo, a primeira pergunta, que acho que não tem como a gente evitar, é: quando serão as eleições do Curitiba? Na verdade, as eleições estavam definidas para o dia 12, que era a data que os sócios escolheram. Mas em função de uma pandemia e em função de um decreto estadual do dia 4 de dezembro e um decreto municipal, nós tivemos que partir para uma outra opção. Partiríamos para uma eleição virtual, caso não fosse possível a eleição presencial. Certo? Sim. Aí, o que acontece? Acontece que a nossa base de dados do clube está completamente defasada. Então, o que eu teria com isso? Eu teria que ter um prazo para atualização. É culpa do Conselho Deliberativo? Não. É culpa da Comissão Eleitoral? Também não. Na verdade, a responsabilidade pela manutenção do cadastro é do Conselho Administrativo. Tudo bem, não é agora, esse é o problema. Agora nós temos que achar a solução. Pensou-se em dar um prazo para o associado para que ele faça esse recadastramento. Mas eu não posso dar um prazo muito exíguo, eu não posso dar um prazo de 2 dias para esse recadastramento. Eu tenho que dar um prazo razoável. Certo. E cercear o direito do sócio de votar e que ele não esteja sabendo, que não tenha sido dada a devida publicidade disso aí, para que ele tenha pelo menos um tempo razoável para que ele possa fazer esse cadastramento, esse novo cadastramento. Tem muitos sócios da base de dados que não tem telefone celular ali cadastrado e e-mail. E é o que a gente mais precisa para uma eleição virtual, para mandar para um site externo, que é o que vai alimentar a base de dados para que possa ser enviado a senha para que o associado possa votar. E como que ficou essa questão das eleições no dia 16 e no dia 30 de janeiro já, caso a pandemia continue? O que está decidido? Tínhamos feito uma reunião ontem, uma reunião pela manhã, deu-se um intervalo, uma reunião à tarde com todas as chapas e chegamos à conclusão de que seria em prazo. Houve uma votação, houve uma discussão em dezembro. A gente tentou de todas as formas colocar isso em dezembro, encaixar as datas, nem que fosse no dia 29 de dezembro, a virtual, porque daí a virtual daria um tempo e ela pode ser feita de qualquer lugar, não haveria necessidade, né, da pessoa estar aqui, porque foi se discutido que seria entre Natal e Ano Novo, mas não teria esse problema. Aí o que acontece? Pediram um abastecimento maior em relação à base de dados, para que o sócio tivesse uma oportunidade maior. Então sugeriu-se 20 de dezembro uma presencial, caso o decreto autorizasse, né, o decreto não fosse prorrogado, porque ele vence, salvo engano, dia 14 de dezembro. 18, então seria 20. Em não sendo possível, 16 de janeiro, uma nova presencial, que era a vontade da maioria das chapas, ou de 2 chapas. E em não sendo possível nem 20 de dezembro e nem 16 de janeiro, uma terceira opção, dia 30 de janeiro, aí sim de forma virtual, de preferência pelo site do clube, que daí poderia o site do clube já estar organizado para fazer uma eleição desse pote, ou uma eleição escolhido, também escolhido pelas chapas. Participaram as 3 chapas dessa decisão. Elaboramos ontem à noite um texto e daí esse texto foi enviado para as chapas com toda a liberdade para que pudessem fazer acréscimos, modificações, e daí hoje pela manhã a chapa do Curitiba Ideal entendeu por bem não participar, é um direito não assinar, é um direito que lhes cabe, é um direito que eles assistem, e daí a gente ficou nessa situação, nesse impasse, na verdade. Pensei muito essa manhã sobre isso e decidi convocar uma assembleia extraordinária, convocando o Conselho Deliberativo do Curitiba, para que, em conjunto com a comissão, decida qual será o caminho a ser tomado nas eleições de Curitiba.
Então agora é oficial. Então vai ter uma assembleia com os conselheiros, isso, né? Não vai ser uma assembleia com os sócios, né? Só com os conselheiros. Não, é uma assembleia dentro do Conselho Deliberativo. Essa assembleia O sócio já fez a opção dele pelo dia 12. Certo. Essa decisão foi acatada, isso tem que ficar bem claro, essa decisão foi acatada, mas o que nos impede de fazer isso é um decreto municipal e um decreto estadual em virtude da pandemia. Tá. Então não somos nós que estamos impedindo, é o decreto que nos impede de fazer. Se não tivesse esse decreto, estava tudo preparado, o clube está preparado para que as eleições ocorressem amanhã. Tá, Marcelo, só para ficar claro, então, a questão ali das eleições no dia 16 ou dia 30, elas ficam agora dependendo da Assembleia que vai acontecer. A Assembleia é justamente para definir isso ou... Não. Na verdade, o Conselho vai debater, não essa propositura, o Conselho vai debater tudo. Se as eleições devem ser em dezembro, se as eleições têm que ser prorrogadas, se as eleições vão ser presenciais ou virtuais, se as eleições vão ser feitas pelo site do clube ou se as eleições vão ser feitas por um site escolhido pela comissão, desde que o Conselho autorize a comissão a escolher o site. Tá. Então, tudo vai ser definido na segunda-feira, na eleição interna dentro do Conselho Deliberativo, em uma reunião extraordinária a ser convocada hoje. Então a reunião é na segunda-feira e essa reunião será online, imagino, né? Sim. E então, antes de segunda-feira, não tem como a gente ter nenhuma novidade, né? Não, então nenhuma. Tá bom. Beleza, então, Marcelo, acho que deu para elucidar um pouquinho, né, o torcedor. E agradeço pelo seu tempo, pela sua disposição. Imagino que você deve estar com a cabeça em outro mundo por conta desse caos, né, que virou as eleições. Exatamente. Eu acho que faz 4 dias que eu só discuto isso e só penso nisso. Imagino. O ideal, e a gente está preocupado, é com o bem do clube. Evitar qualquer tipo de judicialização, evitar qualquer tipo de embate jurídico, que isso só venha a prejudicar ainda mais a imagem do Curitiba. Entendeu? Uhum. Infelizmente, surgiram situações nesse meio do caminho adversas à nossa vontade que nos leva a tomar outras atitudes. E essas atitudes têm que ser feitas com cautela, com calma e principalmente com bom senso. Então tá bom, Marcelo. Agradeço novamente. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, tá bom? Obrigado, igualmente. Estamos à disposição. Falou, tchau, tchau. Tchau.